mais um Papo Bíblia. Agora nossas pré-aulas para todos os professores, para auxílio, para um bom preparamento, para dar uma ótima aula no domingo. Então nós vamos estar já adiantando a lição 9, a lição 8, você que não assistiu, vai lá no nosso canal, no YouTube, Papo Bíblia, vai lá, já tem a pré-aula, o Diácono Jonas está sendo um dos comentaristas, e vamos iniciar já a lição 9, que vai ser do dia 27 de fevereiro de 2022. Quero agradecer desde já a presença do nosso querido e amado Gabriel, diácono, né? Gabriel, Deus abençoe a sua vida, vai ser um dos comentaristas aqui dessa lição. Graças a Deus, eu louvo a sua vida, Deus te abençoe, viu? Amém, amém. Quero agradecer também essa oportunidade aos nossos queridos irmãos ouvintes que vão assistir, saudar com a paz do Senhor. E que tenhamos uma ótima aula, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que tanto aluno quanto professores possam absorver da melhor maneira possível essa belíssima lição que vem falar um pouco da estrutura da nossa Bíblia Sagrada. Glória a Deus. O tema hoje da nossa lição é História e as poesias falam ao coração. Texto áureo. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, seu verso 107. Verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Nosso querido amado Gabriel vai estar fazendo a leitura bíblica em classe. Depois disso já vamos estar entrando na introdução. Amém. Você que nos assiste, que não tem uma lição da Escola Bíblica Dominical, mas tem uma edição da Bíblia Sagrada na sua casa, abra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, o seu versículo de número 20 ao versículo de número 25. Logo após a leitura prossegue no livro de Salmos, número 119, o seu verso 105 ao verso 108, a palavra de Deus inicia assim. Deuteronômio 6, versículo 20. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Livro de Salmos 119, seu verso 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Já o primeiro tópico diz a história do Antigo Testamento. E o primeiro subtópico diz os livros históricos. Nós vamos estar agora falando um pouquinho sobre os livros históricos. Quem são eles? Qual foi a finalidade que ele traz para nós? Qual é o uso, né? Qual é a importância dele para nós hoje? Os livros históricos que nós vamos ver na Bíblia de maneira bem prática, porque nós compreendemos e aprendemos estudando que a Bíblia ela não está por ordem cronológica, né? Mas sim por ordem temática. A partir da aula 8, ao qual o Diácono Jonas veio aqui e comentou, nós começamos a aprender a parte da estrutura dela na questão que ela está montada, né, para nós, esse conjunto de pequenos livros. E nós vamos ver que no Antigo Testamento nós temos os livros históricos, bem prático como essa lição é, que ele começa a nos relatar a história do povo de Israel, desde após o falecimento ou a morte do grande legislador Moisés, e passando a sucessão do comando a Josué,
nós vamos ver que a partir dali começa a história e a trajetória de um povo entrando na terra de Canaã, aonde começa essa história mais ou menos há cerca de 1400 anos antes de Cristo, inicia-se no livro de Josué e vai terminar lá mais ou menos pelo ano 400 antes de Cristo, no livro de Esdras e Neemias. Então nós vamos ter os livros históricos do Antigo Testamento de uma maneira temática, que nós falamos assim, que é o livro de Josué, na sequência o livro de Juízes, o livro de Ruth, primeiro e segundo livro do profeta Samuel, primeiro e segundo livro dos reis, e o primeiro e segundo livro das crônicas, Esdras e Neemias. E a história desse povo durante essa trajetória nos mostra o cuidado, o carinho e o afeto que Deus tinha pelo povo de Israel e tem pelo povo de Israel, ao dar livramentos, ao suster, a ser mantenedor desse povo, livrar o povo de muitas situações difíceis. E essa história, como ela vem de uma maneira, uma narrativa, que é uma forma de escrita, né? A forma de escrita através da narrativa, vem relatar a história passo a passo do que aconteceu com esse povo, até chegar no livro de Esdras e Neemias. Então, os livros históricos, ele nos traz uma história fantástica. Essa é a função dele, trazer realmente uma história, mas não uma história com E, mas uma história verídica. É um fato verídico. Porque aqui nós não vamos trazer ideologias, vamos trazer uma verdade, porque nós cremos que a palavra de Deus ela é verdade do princípio ao seu fim, né? Então, esses livros históricos vêm nos trazer e nos mostrar que desde o princípio Deus cuidava do seu povo e até nos dias de hoje Ele continuará cuidando para aqueles que obedecerem e guardarem os seus estatutos. Glória a Deus. Já o segundo subtópico vai dizer a história dos juízes. Então, a história dos juízes, né, que nós vamos ver, é o tempo onde nós vamos iniciar, depois, né, do grande legislador Moisés, com a chegada de Josué, igual você acabou de falar. Deus nunca foi pego de surpresa com nada, né, porque na eternidade Deus já tinha tudo planejado, antes mesmo de tudo ser criado. E Josué foi um homem que, através, já recebeu a preparação. E nós vamos ver que o livro dos juízes é o interlúdio, é o tempo que acontece entre o grande legislador, o início de Josué coordenando o povo, até o início da era monárquica, que é a era onde os homens passaram a comandar. Mas o livro de Juízes, segundo até o escritor, tem um escritor que ele dá um comentário que eu achei muito interessante, que é o Gleison Archer. Ele fala que o tema básico do livro é a falha de Israel como teocracia, no sentido de não ter conseguido lealdade à aliança, mesmo sobre a liderança de homens escolhidos por Deus. Mas nós vemos o cuidado de Deus, a perfeição do cuidado de Deus, que mesmo esses homens, no livro de Juízes que nós vemos, quando Deus enviava um juiz para poder libertar o povo caía na idolatria novamente e saía dos preceitos de Deus. Mas Deus, quando o povo clamava, Deus com sua infinita misericórdia, chegava novamente e enviava mais um juiz para poder trazer ao povo uma grande libertação. Mas nós vemos essa grande falha do povo, esse grande erro, esse grande pecado. Por quê? Porque se permanecesse na teocracia, no governo divino, mesmo Deus usando homens, provavelmente a trajetória de Israel seria diferente. Mas nós vemos que mesmo com a falha, mesmo com todos os retrocessos desses homens, nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo escrevendo em 2 Timóteo, que fala que mesmo sendo infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então Deus permanece fiel, mesmo com a infidelidade desse povo, mesmo Deus enviando 12 juízes, né, que são dentro dos livros de Juízes, começando com Otoniel e terminando com Sansão.
né, os 12 juízes, trazendo libertação, mas o povo caía na ostracismo novamente, o povo voltava atrás e voltava na idolatria, mas toda vez que clamava, Deus agia com grande misericórdia, trazendo livramento para aquele povo. Glória a Deus. Já o subtópico 3 vai falar sobre a história já dos reis, né? Então nós já falamos já sobre os livros históricos, né? Os livros históricos, falamos agora sobre a história dos juízes e agora já vamos falar sobre a história dos reis. Exato. Amém, meu nobre? Amém. Então, esse período agora ao qual a gente começa a falar sobre a história dos reis é o início da era da monarquia, né? O último juiz que teve em Israel findou no profeta Samuel, aonde ali o profeta Samuel, ao começar a cuidar do povo de Israel, percebeu que o povo não queria um governo teocrático, mas queria conforme as nações vizinhas que estavam ao seu lado. E Deus fala ao profeta Samuel, né, que não era contra ele, não era contra o próprio profeta, mas era contra o próprio Deus que o povo estava daquela maneira. E Deus ia fazer conforme, né, o desejo daquela nação. E nós vemos que Deus institui e Deus escolhe Saul como o primeiro grande rei em Israel, o primeiro monarca, o primeiro homem a sentar num trono e comandar diretamente uma nação, a nação de Israel. E nós vemos que a história de Saul não foi uma história... começou muito bem a história, mas não teve um final promissor para aquele homem que poderia ser lembrado como o grande primeiro rei de Israel, mas não teve isso daí na sua história. E teve algumas sucessões, até vinha um grande nome que foi Davi, aquele menos favorecido, talvez aquele que ninguém esperaria, nem dentro da sua própria casa, se tornou sim o grande rei de Israel após Saul. E nós vemos a sucessão até chegar em Salomão, que é o filho de Davi, e aonde toda a história, né, dos livros, nós vamos ver no próximo tópico dos livros poéticos, escritos grande maioria pelo pelo rei Salomão, aonde ele declina, mesmo contendo a sabedoria pedida a Deus, Glória, né? Porque nós vamos ver que a sabedoria que Deus dá, muita gente pensa que é um passe de mágica, mas nós vemos que isso foi desenvolvido conforme o tempo na sua vida, tanto que ele trouxe grandes sábios das 12 tribos para ficar junto com ele. E ali culminou na divisão dos reinos, né? Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o trono, e Roboão assumindo o trono, o povo começa a clamar por uma misericórdia, né, que é o qual o seu pai tinha encargos pesadíssimos sobre o povo, e o jovem, em vez de se aconselhar da maneira correta, faz ao contrário, trazendo mais encargos, e o povo se rebela e rompe os dois reinos, né? O reino do norte, que era o reino de Israel, continha 10 tribos, e o reino do sul, que continha 2 tribos, né? Que era o reino de Judá, que era pela sua maior tribo, sua maior província. E assim culminou em 19 reis de um lado, 20 reis de um outro, depois do reino dividido. E essas narrativas, ela mostra que o plano do Senhor ele não pode ser frustrado, porque mesmo os reinos sendo divididos, Deus prometeu que viria, né, da linhagem de Davi aquele que comandaria a nação. E esse já falando profeticamente do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ao qual ali, através da tribo de Judá, né, foi levantado o grande Messias. A expectativa messiânica em cima disso daí era muito grande. E o reino do norte, né, acabou com foi destruído pelo cativeiro assírio, né, foi capturado pelos assírios, e o reino do sul, né, que era o reino de Judá, capturado pela grande Babilônia, e aonde se cumpriu a palavra de Deus. Mas mesmo assim nós vemos que Deus, mesmo cumprindo os seus juízos, porque Deus sempre quer o melhor para o seu povo, nem que seu juízo tem que ser cumprido, e quando o juízo é cumprido a gente não gosta, né? Foi interessante você falar que o povo de Israel na peregrinação parecia um povo bipolar, muito parecido com os crentes de hoje. Sim. Né? Muito parecido, porque nós passamos experiências e muitas vezes colocamos nela, né, e algumas experiências que talvez não seja o propósito de Deus para a nossa vida, mas a gente não gosta, mas nós mesmos se colocamos naquelas situações. E assim aconteceu com os reis de Israel. Foi um grande período ao qual
reinou até o ano 400 anos antes de Cristo, que finalizou aonde começa o período interbíblico, né, que a gente fala, Sim. o período helenístico. E esses grandes reis trouxeram benefícios, mas também trouxeram grandes prejuízos para dentro daquela nação. Por quê? Porque o povo, mais uma vez, falhou em apenas obedecer Deus. Um dos objetivos de Deus dentro desses grandes juízos era que o povo deixasse a idolatria para trás. E hoje nós vemos que isso foi cumprido, que o povo judeu é o segundo maior movimento religioso, né? Que eles são monoteístas, acreditam só em um Deus. Mas eles passaram por tudo isso daí por conta deles mesmos. Muita gente acha, não, Deus na eternidade já planejou que eles sofreriam tudo isso daí. Não, não foi predestinado para isso. Eles escolheram esse caminho. Né? Deus deu dois caminhos, porque Deus nunca obriga ninguém a nenhum caminho. Deus falou para eles, o estatuto que a gente leu em Deuteronômio 6, que a gente fala que é o capítulo da família, quando perguntares os teus filhos, fale, você vai ver, Deus falou, cumpre os meus estatutos e vai tudo bem. Como ele falou para Josué, guarda a minha palavra e tudo irá bem com você. Então, guardar a palavra de Deus, nem sempre, ela sempre vai confrontar os nossos sentimentos e a gente não vai gostar. E continuando, já acabou o primeiro tópico, já vamos para o segundo subtópico, que tem muita coisa aqui para nós falar ainda. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Primeiro subtópico, do tópico 2, diz: os livros sapienciais e poéticos. Glória a Deus. Amém. Os livros poéticos, né, que é uma outra categoria que nós temos dentro da nossa Bíblia Sagrada, né, essa biblioteca, esse conjunto de pequenos livros, aonde a maneira literária de escrita, né, que traz os livros da sabedoria, que ele tem uma escrita poética, uma escrita lírica, né? Nós vamos ver que esses livros, né, são escritos sapientes porque eles trazem ensinamentos de sabedoria, né? Eles trazem ensinamentos de sabedoria. Nós vamos ver que por meio dessa poesia ou da prosa, né, que é uma maneira, igual a gente vai ver no livro de Eclesiastes, que é uma maneira bem comum. Salomão, com toda a sua sabedoria, nós vemos que os 3 livros ao qual Salomão escreve, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né, na sua ordem, eles são 3 fases da vida daquele homem. Uma fase muito jovem, né, que nós vemos no livro de Provérbios, ele com todo o gás falando tudo aquilo. Nós vemos a metade da sua vida quando ele escreve o livro de Cantares, que nós vamos aprender aqui, né, mais na frente, sobre o livro de Cantares, que ele relata a história de um seu relacionamento verdadeiro. Talvez muitos creem que foi o grande único amor que Salomão demonstra ali, né? E nós vamos ver que Eclesiastes é a última fase da sua vida, onde ele fala que é melhor ir para um velório do que ir para uma festa. Então nós vemos que a fase da vida daquele homem, ele já tinha atingido o ápice de todo o seu arrependimento, que ele percebeu que a sua grande trajetória, ao qual Deus deu tudo na mão dele, ele não soube aproveitar e não somente usar para ele, porque ele não estava ali para usar aquilo para ele. Ele era um grande rei e Deus colocou ele para ser um grande, para coordenar o povo, para reinar o povo. E os livros que nós vamos ler, né, que são os livros usados através de poesias, que são o livro de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né, eles têm a maneira poética de ser escrita, que é uma maneira gostosa de ler, como se fosse uma forma de cântico, né, que nós vamos ver mais aqui na frente. Como nós vamos ver que esses livros, a Bíblia, né, ela traz não só uma sabedoria humana, mas uma sabedoria divina mais prática. O que nós temos aprendido nessa lição, como na lição do trimestre passado que nós finalizamos, que a temática tem que ser coisas práticas. Porque não adianta a gente só vir para a escola dominical e nós lermos, porque senão nós vamos ser igual o Tiago fala no seu capítulo 1. Né? Nós vamos ver Tiago falando que aquele que ouve a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da palavra, será bem sucedido nos seus feitos. Quer dizer, aquele que atenta bem para a lei perfeita e nisso persevera, não sendo apenas ouvinte, mas praticante. Então, mesmo com todas as suas formas literárias de serem escritas, elas trazem para nós uma maneira prática. Se nós olharmos aqui, abrirmos a nossa Bíblia, nós vamos ver em Provérbios capítulo 23, no seu versículo 12, nós vamos ver que o próprio Salomão, ele fala isso daí.
Provérbios capítulo 23, versículo 12, e mesmo com as suas formas literárias diferentes de escritas, elas trazem sempre a maneira prática para a gente aprender. 23, capítulo 23, versículo 12, diz assim, aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica. Quando fala em aplicabilidade, fala em prática, em ação. Ação com efeito após aquilo lá que vai servir para algo para a minha vida, e não só para a minha vida, mas para aqueles que me rodeiam. Então, é uma maneira prática e aplicável. Por quê? Porque ela não é apenas algo que vem para trazer uma história qualquer, mas sim algo divino, revelador, transformador, independente da sua forma literária ao qual ela foi escrita, que seja por forma de prosa, que seja por forma de poesia, mas vem trazer lições práticas. E se assim nós atentarmos para essa lei, nós vamos ter sucesso naquilo que nós vamos fazer. Porque o principal sucesso que nós teremos é, por fim, receber a nossa glorificação futura, que é enxergar o Senhor Jesus face a face na sua volta. Glória a Deus. Já o subtópico 2, do tópico 2, o subtópico 2 diz: Eclesiastes, Provérbios e Jó. Amém. Igual começa aqui, né, que o tema de Eclesiastes, que já começa falando, é tudo vaidade. Então, é aquela terceira fase da vida do profeta, que nós vamos ver do grande rei Salomão. Quer dizer, ele já enxergou que tudo que ele viveu, ele já escreveu no título do livro. Tudo é vaidade. Ele estava querendo expressar, porque quando nós vemos, né, que teve lições passadas sobre as técnicas de interpretação bíblica, nós sabemos que existe uma distância cultural, existe uma distância temporal, existe uma distância geográfica, né, entre nós e para quem foram os primeiros leitores. Então ele já quis dizer para os primeiros leitores, tudo é vaidade. Eu vivi tudo isso na minha vida, eu achei que eu chegaria em algum lugar, e eu percebi que se eu não mudasse, eu não tivesse uma metanoia, uma mudança de pensamento o mais rápido possível, nem que seja no final da minha vida, essa vaidade iria me levar a lugar nenhum. O caminho seria o final de morte, né? Então, nós vemos que o livro de Eclesiastes, quando ele diz isso daí, ele já fala indicando a efemeridade humana. O que é efêmero? Efêmero é tudo aquilo que é passageiro, porque a nossa vida é passageira aqui nessa terra, né? Nós somos peregrinos em terra estranha, nós estamos aqui como uma preparação, já que nós não podemos ficar se preparando, mas temos que estar preparados, porque Sim. Nós não sabemos o grande evento, o dia, né? Igual Sim. Hoje eu vim aqui às 17 horas, eu me preparei, eu sabia o horário do evento, né? Agora o evento glorioso e, né, sem precedentes na história, ninguém sabe o dia, então nós temos que estar preparados, né? E a nossa vida aqui indica que ela era uma vida efêmera. O próprio, né, Salomão quis dizer isso daí, né? Que ele declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, mesmo depois de ele ter feito tudo ao contrário. Glória ele percebeu no final da sua vida. E o livro de Provérbios, né, que o título do livro é O Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é quando ele recebe algo de Deus, quando ele começou, quando ele, na sua oração, clama a Deus sabedoria, e Deus fala, não vou te dar só isso, eu vou dar muito mais além daquilo que você pediu. Mas a escolha foi dele de não aceitar da melhor maneira possível, né? Mas ele escreve, né, ensinando, observando os princípios divinos de Deus através das suas sábias palavras. As palavras ao qual ele colocava eram tão belas e tão edificadoras que pessoas vinham como a própria rainha de Sabá, vinha de outro reino só para escutar e trazer grandes presentes a Salomão, né? E nós vamos ver que, por último também, o livro de Jó. O livro de Jó em si, todo mundo já sabe a história desse grande homem, né? Esse grande patriarca, né, que fala sobre que a dor, isso aqui eu achei interessante, a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Por que a dor não é racional? Porque o projeto divino não era para a gente sentir dor, tanto na parte física quanto na parte psicológica, que é a dor de alma. O projeto inicial de Deus para nós não era sentir essa dor, mas o livro de Jó, através de tudo ao qual ele passa, ele demonstra a ponto de falar, eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Então ele crê. Então,
Eclesiastes mostra a última fase da vida de Salomão, que é uma fase ao qual ele demonstra, né, que tudo é vaidade, que a vida é uma efemeridade, né, indicando que nós somos efêmeros, aqui somos tudo passageiro. Provérbios, no começo do seu gás, ele demonstra, né, que a confiança no Senhor ou o temor do Senhor é o princípio da ciência, né, ou da sabedoria, dependendo da tradução. E nós vamos ver que o livro de Jó, ele relata o sofrimento de um grande homem que ninguém, eu tenho certeza, que queria passar por aquele grande homem passou, né? E mesmo assim conseguiu, com todas as dificuldades, passar por aquilo e demonstrar grandes ensinamentos para nós, que muitas vezes nós não queremos passar nem perto, mas acabamos passando e sentimos na nossa pele que a dor não é uma coisa racional. Eu tenho certeza que Deus não nos programou para sentir isso daí, mas Ele nos fez, através de Jesus Cristo, que a nossa fé, que a nossa resposta humana à revelação de Salmos e Cantares de Salomão. Amém. Bom, o livro de Salmos, né, que significa louvor em hebraico, nós vemos que o conteúdo do livro de Salmos, né, dos seus 150 salmos aí, nós vamos ver que o conteúdo dele é um conteúdo que demonstra a vida do homem, né, que ele, através ali, que ele traz louvor ao Senhor, né, também como um livro de instrução, porque nos mostra como é servir ao Senhor. Nós vamos ver que ele traz também grandes profecias acerca de Jesus, né? Nós vamos ver o Salmo 24, que existe, né, a categoria dos salmos messiânicos, onde já revela o nosso Senhor Jesus falando. Nós vamos ver que o Salmo já traz algo escatológico, mostrando a ascensão de Jesus, chegando ao céu, né, como a recepção de Jesus foi dada nos céus, né? E a gente vamos ver que o Salmo, né, ele considera como o verso-chave, né, que nós vamos ver aqui, o Salmo 29, verso 2, dai ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Traz instruções ao ser humano de como trazer adorações a Deus, mesmo aqui demonstrando no ser humano um momento de medo, que nós vamos ver angústias de Davi, quando Davi tinha angústia, me livra dos meus inimigos, os meus ossos doem, né, demonstrando que tinha fraqueza, porque muitas vezes a gente acha que o crente ele é inabalável, e o crente se abala muitas vezes pelas circunstâncias que ele tem norteado, ele, né? Nós vemos isso muito no livro de Salmos, né? Nós vemos isso no livro de Salmos. Eu estou esse ano de novo, né, estruturando, fazendo o novo ano bíblico novamente, e a gente vai, mesmo você já lendo muitas vezes aqueles versículos, você começa a ler de novo, com cautela, com calma, né? E o livro de Salmos você vai vendo, me livre dos meus inimigos, a minha alma está aflita, o meu coração dói, não deixando de demonstrar a humanidade. Sim. Porque muitas vezes nós queremos mascarar, porque a gente compreende, né? Não, a Bíblia fala que tudo tem que dar graça. Será que eu vou chegar e falar, Deus, muito obrigado por eu estar desempregado? Não, a Bíblia fala do coração sincero. Eu tenho que demonstrar minha sinceridade. E o salmista demonstra muito isso, a sinceridade perante Deus, né? É como nós vemos nos livros passados, que muitas vezes o povo não compreendeu, como nós vamos ver o próprio profeta Abacuque, quando nós vemos os 3 capítulos também, que você consegue ver 3 etapas da vida de Abacuque, quando Abacuque chega para Deus e fala, mas Senhor, suscitará os caldeus, povo pior do que nós, para nos corrigir? Ele não compreendeu o que Deus queria através daquilo ali. Deus não é um Deus masoquista, um Deus que gosta de ver o sofrimento de ninguém, mas Deus quer ver sempre o melhor. Sim. E Ele quer ver os estatutos dele serem cumpridos na nossa vida, né? E o livro de Salmos traz muito isso daí, a sinceridade do coração. Nós vamos ver o Salmo de Asaf, quando Asaf, por uma questão de ver a prosperidade do ímpio, quase se desvia do caminho do Senhor, né? Nós vamos ver então o salmista, o Salmo 1 falando, instruindo, mas a beleza dos Salmos é através da sua forma literária, poética, de cântico, demonstrar como louve ao Senhor na beleza da sua santidade, né? Como nós vamos ver relatos e pontos importantes como o Salmo 33, verso 6, que fala o princípio da criação. E pela palavra do Senhor foram feitos céus e terras e o exército dos céus, né? Que é o Bará Bereshit, né? Que é o princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Que é o primeiro capítulo, né? E o primeiro versículo do livro da Bíblia que se encontra em Gênesis capítulo 1. Então o livro de Salmos traz essa beleza. Como o livro de Cantares, né? O livro de Cantares ele ilustra o compromisso. Isso daqui foi questão de discussão durante muito tempo.
Por que o livro de Cantares foi discutido durante muito tempo? Será que isso era algo apenas de Deus para a igreja? Quando Salomão relata isso, ele estava querendo relatar, né, a ação de Deus com o povo, o relacionamento de Deus com o povo. Muitas vezes não queriam trazer essa questão que realmente era algo de Salomão com a própria mulher. Né? E nós vemos o compromisso, né, do livro de Cantares, quando Salomão relata, né, as partes, a intimidade, o amor que deve existir no casamento. Isso literalmente é um casamento matrimonial, é algo matrimonial. Né? Nós vamos ver a ponto de Cantares, no seu capítulo 6, o verso 3, ele fala: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Né? Quando a Sunamita fala, escreve que ela falando, relatando. Então, primeiramente, a aplicação primeira dela é realmente de um relacionamento pessoal. Né? E lógico, a fidelidade de um ao outro também. A fidelidade de um ao outro. Que isso é importantíssimo, porque a gente costuma, quando colocar Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, primeiramente, se eu for fazer algo contra minha esposa, eu não estou fazendo contra ela, estou fazendo contra mim mesmo. Sim. Porque ela é osso do meu osso e carne da minha carne. Né? Se a gente for ver na instituição do casamento em Gênesis capítulo 2, versículo 24, né? E deixará o varão o pai e a mãe, apegar-se à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Então, não tem como eu fazer, porque a gente... Né, tinha algo no passado, minha esposa não é minha parente, né? Parente é meu filho, que é meu sangue. Realmente, sua esposa não é parente, sua esposa é você. Ela é você, é como se você estivesse olhando no espelho. Então, se você estiver fazendo algo contra ela, você está fazendo contra você mesmo. Então, ela é muito mais do que sua parente. Nós vamos ver que muitas vezes a gente quer colocar os filhos acima da esposa e nunca pode acontecer isso daí. Nós vamos ver quando algo muito... Né, que a Bíblia tem detalhes. A Bíblia, por ela ser interpretativa, ela é cheia de detalhes. E nós vamos ver que quando Noé, ao final da arca, né, que quando Deus instrui ele, fala: Noé, sairá da arca tu, tua mulher, teus filhos, a mulher dos seus filhos. E lá embaixo vai falar: e saiu Noé, seus filhos e sua mulher. Noé colocou os filhos acima da mulher. E a primeira oportunidade que teve, aconteceu o que aconteceu. Verdade. Né? Então, nós vamos ver que o livro de Cantares é um livro que realmente retrata, e a sua forma secundária, sim, mostrar o relacionamento de Deus que tinha com o povo desde aquele momento, né? E o relacionamento hoje de Deus com a igreja, que somos nós, a noiva sagrada do Senhor. Né? Um relacionamento fidedigno, um relacionamento leal, de Deus para conosco, muitas vezes nós sendo infiel com Ele, igual o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, ele continua permanecendo com fidelidade conosco, porque ele não se nega a si mesmo. Muito. E vocês que já estão assistindo essa aula aí, compartilha, se inscreva no nosso canal, seja um canal de bênção na vida de alguém também, tá ok? E já vamos para o último subtópico, que é o último tópico, que é o 3, e o primeiro subtópico, que é o tópico 3 diz: uma mensagem ao coração. E o primeiro subtópico diz: uma mensagem de soberania. Amém. Essa última parte da lição já vem trazer a aplicabilidade total da lição, né? Porque quando nós vemos aqui uma mensagem de soberania, nós vamos ver que a Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas por meio delas. O que Deus vai fazer na sua vida através de você. Porque Deus não vai fazer para você. Quem vai fazer é você. Mas Deus vai te usar, e através da sua vida o poder e o nome dele vai ser glorificado. Isso é um canal de bênção. Um canal igual você acabou de falar, compartilha com alguém, seja um canal de bênção. Hoje, o formato ao qual nós temos de divulgação do evangelho é fenomenal. Sim. Coisa que eles não tinham no passado. Né? Hoje a maneira de Deus, o digital, quando a gente fala do digital, nós falamos em formatos, podcast, redes sociais, que muitas vezes no passado era tido como coisas erradas, né? A parte errada vai ser quem vai usar. Sim. Né? A maneira correta quem vai fazer se é você. Porque como foi estudado na lição passada, na lição 8, né, que o diácono Jonas estava aqui, né, o Pentateuco, primeiro ele traz em 3 partes, né, que é moral, né, que são a sua parte moral, a sua parte festiva, né, que nós vamos ver aqui, e a parte religiosa. Então nós vamos ver que a parte moral, ela não é apenas para o povo de Israel. A parte moral, ela é para todo ser humano da terra. Porque a lição 7, que nós falamos de transformação de vida, né, porque essa lição é uma complementariedade, uma lição com a outra, nós vamos ver que a lição 7 fala sobre o quê? O poder da palavra de transformação. Glória a Deus. Né?
E a palavra transforma. Por que que ela transforma? Porque ela é viva, ela é eficaz, né? E nós vamos ver que através das nossas vidas, Deus transforma, trazendo a verdade ao conhecimento, como ele fez, né? Quando ele conduziu Josué na travessia do Rio Jordão, né? Quando ele fez o efeito de levar o povo para a terra prometida, que ele tinha prometido lá atrás a Abraão, e ele cumpriu através de Josué, né? Nós vemos se cumprindo, por quê? Porque é uma mensagem soberana quando Deus fala. O que é soberano? Está acima de todas as coisas. O homem querendo ou não, porque existem promessas na nossa vida que são incondicionais e promessas condicionais, né? Sim. Que depende da nossa condição de vivência, né? Então nós vamos ver que muitas coisas que na Bíblia não se cumprem, mesmo Deus falando, não é por conta de Deus, mas é por conta do próprio homem, através quando ele pega, né, que ele por negar, como foi falado, né, para não entrar no repouso, né, que não seja rebelde igual ao povo, né, que foi no passado. Nós vamos ver que daquela geração que sai com Josué, só 2 entram. Não que só 2 entrou em Canaã, mas da geração de 40 anos, só os que nasceram no deserto entrou. Sim. Né? Fora Caleb e Josué. Então nós vemos que a mensagem de Deus é soberana e ele cumpriu, né, o feito que favoreceu o acesso à terra prometida, né, mesmo quando Deus levanta a nação para punir o povo, no meio de tudo isso, Deus mesmo assim permanecia com eles, teve o cuidado deles, dentro, né, dos 6 cativeiros que o povo de Israel passou, pelo Egito, o cativeiro egípcio, depois o cativeiro assírio, que Sim. foi após a divisão do reino, depois o cativeiro babilônico. Deus sempre cuidou, como cuidou, nós vamos ver na segunda parte do cativeiro babilônico, quando entra Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles são jogados naquela fornalha, né? Sim. E nós vemos o que acontece de ser jogado na fornalha, no cativeiro, e Deus o cuidado. Nós vamos ver Daniel na cova dos leões. Então, é uma mensagem, por quê? Porque ela é soberana, porque Deus precisava manter e perpetuar o seu projeto do Messias. Qual que era a perpetuação? Não, dali sairia o grande Salvador. Dali sairia, como você citou Gênesis 3,15, que a gente fala do proto-evangelho, o primeiro evangelho da Bíblia, né? Que é a anunciação das boas novas. Sim. Muita gente não entende o que é aquilo, mas ali está falando de Jesus. Sim. Né? O primeiro evangelho da Bíblia, falando ali a primeira profecia dada pelo próprio Deus. Né? O próprio Deus dando aquela profecia, já falando que ia vir um. E a expectativa messiânica se tornou, por isso que muitos não acreditaram quando Jesus veio. Então, por quê? Porque toda essa situação precisava, por quê? Porque Deus é soberano e Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Só que isso, João, né, para concluir, mesmo Deus agindo e nada acontece fora da sua vontade, existe um grande dilema. Porque o que é a minha parte de fazer, como nós vamos ver lá em Êxodo 13, né, quando o povo começa a reclamar, por que não deixou a gente no Egito? Pelo menos lá a gente tinha uma cova, tinha carnes ou pepinos. Sim. E vai para morrer aqui no deserto. Quando Deus fala, a primeira coisa que Deus fala para Moisés, Deus só fala assim: por que clamas a mim? Peça para que o povo marche. E pronto, acabou o diálogo ali. O que Deus falou? Moisés, o que vocês estão reclamando comigo? Faz a parte de vocês. O sobrenatural sou eu que vou fazer. É uma sinergia. É 2 energias trabalhando para uma ação. Né? Era em conjunto. Era em conjunto. Né? Então, mesmo assim acontece. Então, esse ano é um ano político. Deus vai votar para mim. Não, eu vou votar. Nossa, é verdade. Eu tenho que votar. Tudo está sob o controle de Deus. Sim. Mas a nossa ação, o discernimento, né? Porque nós vemos, mesmo tendo, que nós vemos ideologias, porque a Bíblia, o cristianismo não é uma ideologia, porque a ideologia é um conjunto de ideias que norteiam apenas um pequeno povo, um pequeno grupo, ou um grupo. Não. Para nós a Bíblia, nós não relativizamos ela, não é relativa a nada, né? Nós não colocamos ela como algo igual a tudo, não. Ela é soberana e é a única verdade para todos os homens, ela é moral para todos os seres humanos, né? Então, tudo que acontece está sob o poder de Deus, por quê? Porque Ele tem, e a sua mensagem e a sua proposta ela é soberana na vida da humanidade. Glória a Deus. Subtópico 2, uma mensagem de sabedoria. Amém. A mensagem de sabedoria, nós vamos ver que, como a mensagem de soberania, nós vamos ver que a mensagem de sabedoria, porque Deus é a fonte da sabedoria. Se nós olharmos Provérbios, capítulo de número 2, o versículo de número 6, nós vamos ver que o próprio Deus, o próprio Salomão, ele vai dizer que Deus é o princípio da sabedoria, né?
Já que a sabedoria humana é obedecer a ele é o princípio dessa sabedoria. Nós vamos ver que no versículo 6 fala bem assim, ó. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Porque o Senhor dá a sabedoria. Então você só pode dar aquilo que você tem. E ele é essencialmente sábio. A essência dele é sábia. Então Deus, né, ele só concede por quê? Porque ele é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Né? Deus concede a sabedoria a nós, cristãos, igual você falou, nós evoluímos de glória em glória, né, de tempo em tempo, como a gente fala da santificação progressiva, que ela acontece a cada dia, né, a nossa santificação diária, né, a nossa separação do mal, né, e a afeição às coisas de Deus, né, nós recebemos a sabedoria para quê? Primeiramente para agradar a Deus. Salomão, se ele tivesse compreendido isso, ele ia entender que aquilo não era para ele apenas, mas era primeiramente para ele retornar a Deus. Né? E a mensagem da sabedoria é essa. Né? E o conselho prático da sabedoria é que nós temos que estar subordinados a Deus. Porque quando nós olhamos em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando diz: "Ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado", está condicionado à nossa questão, à nossa maneira. Por quê? Porque eu posso rejeitar a graça. Então, esse crer não é crer existencial. Eu creio que Deus existe para não falar que eu sou ateu. Não, é crer de submissão. Eu sou submisso hoje ao meu Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Né? Então, a mensagem, essa sabedoria que nos revela através da nossa fé, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o princípio da sabedoria, porque nós vamos voltá-la a Deus. Né? E ela tem a sabedoria, dentre elas nós podemos citar, que eu acho interessantíssimo, que nós vamos ver que é prática, João. Não Glória adianta, é prática. Igual exemplo, fugir da luxúria. É algo lúdico, lírico ou é prático? É prático, é verdadeiro. Sim. É verdadeiro. Não ser preguiçoso é algo verdadeiro, porque isso daí pode trazer malefícios para a sua vida e para a sua família, para, né, manter a sua família, como sendo mantenedor, ou que a esposa trabalha também. Manter boa reputação. Porque hoje eu não falo só de mim, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. As minhas boas obras têm que ser vistas pelos homens, para que os homens, vendo as minhas boas obras, glorifiquem o meu Deus que está no céu. Né? Tomar cuidado com não falar, no que fala, porque hoje nós temos que, né, que a palavra da minha boca não sai nem uma palavra torpe, mas só que for boa e agradável aos que ouvem. Né? Não confiar no dinheiro. Né? Nós temos que também ver uma grande diferença aqui, que Deus não é inimigo do dinheiro e nem de quem tem dinheiro. Mas você ter a sua confiança no dinheiro, sim. Né? Porque nós vamos ver um versículo na Bíblia que fala sobre o dinheiro ser ruim. Mas nós vemos mais de 300 comentários falando que o dinheiro é bom. Sim. Na maneira correta, porque os grandes homens receberam por conta de Deus. Né? Viver com alegria. Esse viver com alegria, né, a gente, Eclesiastes 9:7, fazer questão de abrir, por quê? Porque Deus fala que Deus quer ver a nossa felicidade. Muita gente acha que o crente tem que viver no franciscanismo, né? Que o crente tem que ser miserável, o crente tem que viver na pobreza, porque isso demonstra que ele é crente e sempre está passando de luta. E não é. Deus não é assim. Deus quer ver a gente alegre. Deus quer ver a gente feliz, a gente vivendo em harmonia e alegria. Ó. Se nós olharmos Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, diz assim, ó, Eclesiastes 9:7 diz assim, ó: "Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras." Isso está falando de desfrute. Sim. Desfrute mesmo, Sim. Literalmente desfrute terreno, porque muita gente quer tudo colocar como se fosse espiritual. Né? Não, aqui é algo espiritual. Não, aqui Deus está falando do nosso gozo. Não, está falando terrenamente. Mas com decência, tudo com controle, né? Então são algo prático, remir o tempo. Tudo com equilíbrio, né? Os dias de hoje, cada vez mais nós vemos que nós temos que remir o tempo, né? Fazer o tempo ele trabalhar ao nosso favor, não contra nós da melhor maneira possível, né? Manter a integridade, aceitar a repreensão, né? Confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor, né? Esse amor aqui é o amor entre marido e mulher. Então, a palavra de Deus, né, como uma mensagem de sabedoria, traz uma sabedoria prática para a vida do cristão, para a vida do homem e da mulher de Deus. E como nós queremos isso, não só para nós, mas
levar para fora, que essa é a nossa função como igreja, que esse amor, que essa sabedoria chegue a outras pessoas através da verdade, da palavra transformadora, que é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Já indo para o último subtópico, uma mensagem de adoração. Glória a Deus. Amém. Uma mensagem de adoração. Agora aqui está falando para o povo de Deus. Diretamente para o povo de Deus. Por quê? Porque os Salmos, né, como a gente lê, ele tem as suas peculiaridades. Ele demonstra as emoções, igual a gente falou. As mais profundas emoções. Talvez Davi nunca foi demonstrado em nenhum livro, isso daqui de Davi. Mostrou as suas fraquezas. Mas nós vemos, quando o profeta Natan chega a Davi, né, por exemplo, quando ele relata e faz aquela, né, conta aquela parábola, para não chegar diretamente, falar para Davi até que ele estava com medo, poderia morrer, era o rei, né? Sim. O que o profeta fala, e o Davi naquele momento, quando ele fala, deve morrer, ele fala, então essa pessoa é você. Ele fala o quê? Pequei, me perdoa, Senhor. A palavra tocou, a espada de dois gumes entrou e quebrou a couraça do pecado que estava ali e revelou que realmente ele precisava de uma correção. Só que nós vamos ver que acabou ali, ele não cita mais. Agora o Salmo 51 demonstra todos os seus sentimentos. Sim. A ponto dele não pedir mais nada, mas fala, Senhor, não aparte de mim o teu espírito. Glória a Deus. Então ele compreendeu que tudo que ele também tinha como um grande rei, se não fosse a presença de Deus, nada daquilo seria possível na vida dele. Então, nós vamos ver que é uma mensagem de adoração que nós temos na Bíblia, né, com as emoções, o coração humano, demonstra medo, angústia, tristeza, força, segurança, alegria. Ela também reflete, né, a espiritualidade da adoração. Agora eu confio, Senhor, né, que o Senhor trará os benefícios. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lógico que poderia faltar algo em algum momento da vida, mas ele saberia que Deus estava no controle de tudo, providenciando tudo e demonstrando, ele retornava com a adoração a Deus. E isso tem que ser demonstrado para nós, né? Que a gente demonstrar com todos os nossos conflitos, com todos os nossos momentos de emoções constantes, porque nós somos inconstantes sentimentalmente falando, que o ser humano é isso e só vai acabar realmente na glorificação, né? Que a incorruptibilidade, isso faz parte da corrupção, né, do Éden. A mensagem de adoração que a Bíblia traz através dos salmos, né, dos livros poéticos, nós vamos ver que isso tem que ser praticado, né, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, né, a ponto do salmista falar, né, no Salmo 119, verso 11, a gente sempre lê isso muito no culto de jovens, né, coisa para escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista, ele demonstra, não só o salmista, como a Bíblia fez questão de mostrar as falhas dos homens também, né? As Sim. falhas dos homens. O único que não teve falha foi Jesus, mas todos os homens que passaram pela Bíblia teve um momento. Nós vamos ver os apóstolos, quase 8.000 horas de ensino, 3 anos andando lá de Jesus, a ponto de Jesus falar para Pedro, falar assim, Simão, Simão, Satanás pediu para se andar com a tua alma, e eu roguei por ti, para que a tua fé não venha desfalecer. E isso 3 anos após ele já está andando com Jesus. Aí Jesus sinaliza assim, e quando te converteres, conta isso para os seus irmãos. Ele estava 8.000 horas de ensino direto com o mestre, o Rabi da Galileia, o mestre dos mestres, e ele não estava convertido totalmente ainda. Meu Deus. Quando te converteres, conta isso aos teus irmãos. Né? Então, a palavra ela demonstra tanto a fragilidade dos homens de Deus, como também as conquistas dos homens de Deus através da fé, como nós vamos olhar lá em Hebreus. Né? A justificação que os homens tiveram através da fé, através da confiança, né? Através de tudo que fizeram perante Deus, não se justificando a si mesmo, mas pela sua fé confiando que Deus sempre agiria e traria o melhor para a vida deles. Então, essa é uma mensagem para nós de hoje, o povo de hoje. É difícil? Né? Nós passamos por situações que muitas vezes não queríamos passar, mas talvez é um trato que Deus quer ter com a gente. Um trato que Deus teve com o povo de Israel, mas Ele também muitas vezes tem esse trato com a gente. Volta para perto de mim, volta para o primeiro amor, né? Volta para aquele momento que você tinha comigo de intimidade, entra de novo no teu quarto, conversa comigo na sua intimidade, né?
Começa a agir um pouco diferente. O que você está fazendo talvez não vai te levar. Se você quiser, aí vai, mas não vai ser bom para você, para sua família. E nós compreendermos isso, que Deus é soberano, que Ele tem, né, como falou aqui, uma mensagem soberana. Ele também traz uma mensagem de sabedoria para nós discernirmos, porque o maior atributo que Deus nos deu é a consciência. Através dela a gente discerne o bem e o mal, o certo e o errado. E a mensagem de adoração para nós é essa daí também, que nós, mesmo com as nossas fraquezas, como o salmista demonstra, irritabilidade, né, sentimentos que às vezes pessoas nos perseguem. Eu até falo na escola dominical, quando eu estava dando aula esses dias, quando falou sobre Ezequiel, e estava falando da sinceridade de coração. Muitas vezes a gente quer driblar Deus, né? Quer iludir a Deus com algo, achando que a gente está morrendo de raiva de uma pessoa às vezes. Alguém fez uma coisa com nós no serviço, a gente às vezes está com vontade de praticar algo terrível contra aquela pessoa. Aí você fala, Deus abençoe a vida dela, mesmo ela me perseguindo. Mentira, a gente não queria falar isso para Deus. A gente queria ser sincero, falar, Senhor, eu estou triste, eu estou amargurado, eu não queria estar sentindo isso, mas eu peço a Ti, Espírito Santo, tira isso do meu coração. Muda aquela pessoa, tira ela do meu caminho. Mas a gente quer ficar, não quer levar uma adoração verdadeira para Deus. Quer ficar, né, assim, pisando em casca de ovo, achando que tudo vai estar perfeito. Não, Deus sabe que a gente vai passar por essa situação. Sim. Como Davi falava, meus ossos doem, meus inimigos estão triunfando sobre mim, Senhor. O Senhor não vai ver isso daí. Me ajuda, Senhor, eu não estou aguentando mais. Aí outro momento, a instabilidade de sentimentos. Eu levo os meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? Eu sei que o meu socorro vem do Senhor. E outro momento ele fala, ouve, Senhor, estou falando com o Senhor não está me ouvindo, né? Os inimigos estão prevalecendo. Então, essa é a mensagem de adoração que nós temos que ter até Jesus voltar. Uma mensagem sincera, com respeito, mesmo com as nossas fraquezas, é onde Deus vai aperfeiçoar o poder dele na nossa vida, é através das nossas fraquezas. Glória a Deus. A Bíblia assim, ireis, mas não pequeis. A ira sempre vem. Vamos ver que vários e vários personagens da Bíblia Sagrada iraram. Mas o interessante é que não pecaram, eles foram sinceros em pedir para Deus ajudar a passar aquele momento. E é isso que todos nós cristãos devemos combater. E uma mensagem de oração, eu acho fantástico que os salmos, você vai ver muito o povo adorando a Deus, exaltando Ele pela sua excelência, não porque o que Ele faz ou deixou de fazer. Tanto que o Salmo 3, versículo 3, diz, mas Tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Glória a Deus. Você vê aqui o salmista ele falando a respeito sobre que o escudo dele é Deus. O socorro bem presente ali, até um salmo fala na hora da angústia, é o próprio Senhor. Então nós vamos ver que os salmos também é uma forma de adoração. É uma adoração centralizada a Deus. Então você vê uma adoração ali cristocêntrica, uma adoração diretamente a Deus, uma adoração mesmo em momentos terríveis, igual aconteceu com Davi. Davi falou assim, Senhor, pode me tirar tudo de mim, mas só não tire de mim o Teu Espírito. Queremos desde já agradecer a todo mundo. Vamos estar lendo a conclusão. Já estamos indo já para o finalzinho dessa aula. Agradecemos já nosso comentarista aqui, Gabriel. Deus te abençoe, viu, varão? Amém, meu irmão. Então vamos lá. A conclusão. A experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração e serve de bom remédio, e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Que aula maravilhosa. Que Deus abençoe todos que vão estar assistindo essa aula, que vão estar sendo edificados com essa aula, os professores aí. Deixa aqui embaixo aqui o comentário, que você acha que nós devemos melhorar, que você acha que nós devemos aqui trazer também. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos aperfeiçoando aqui o nosso estúdio, aqui o lugar que nós estamos gravando, vai melhorando cada dia mais. Quero desde já louvar a tua vida. Obrigado por estar comentando essa pré-aula, que vai, se Deus quiser, amanhã já vai estar disponível ali no nosso canal e na nossa página no Facebook também, que é o Papo Bíblia. Então Deus te abençoe, obrigado por estar aqui, aceitar esse convite, obrigado por trazer coisas grandiosas para nós, que vai servir até para mim, que eu vou estar lecionando também essa aula, e eu acredito que vai trazer algo para os meus alunos. Amém, meu amado? Amém, amém. Quero agradecer
a você, nosso querido irmão, Diácono João Paulo, que tem esse trabalho, né, ao qual Deus colocou no seu coração, que é Deus, né? Deus coloca, mas aí a prática, né, nós temos que fazer, é algo maravilhoso, é algo inédito, que eu creio aqui na nossa região, no nosso campo, né, que nós temos aqui, mas é algo maravilhoso, que Deus abençoe cada irmão. Isso vai ser edificante, né? Porque você olha, as aulas têm crescido, as visualizações, sim. né? A gente entra no canal no YouTube, a gente vê, e isso ajuda tantos professores que às vezes precisam de uma palavra no momento, porque nós somos primeiramente, antes de ser professores, alunos, sim, né? Um bom ensinador, antes de levantar para ensinar, ele senta para aprender. Glória a Deus. Né? Então nós vemos como teve aqui o grande pastor Mário, que é o nosso superintendente geral do campo, juntamente com o pastor Roberto, que é o nosso amigo particular, né? Mas também é um grande homem de Deus que está agora lá em Santa Cruz da Alegria, né? Sim. Fazendo aquele trabalho missionário que Santa Cruz da Esperança. Santa Cruz da Esperança, Isso. que pode-se dizer que é um trabalho missionário. Sim. Que ele está fazendo. Também é um grande ensinador cristão. Sim. Né? Uma bênção, né? Uma bênção, e isso vai edificar a professores, alunos, e vai trazer frutos. Por